Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. As eleições para a prefeitura acabaram de passar aqui no Brasil, então como a gente está envolvido nesse clima de política, Lava Jato, Lula sendo investigado, eu decidi falar sobre os 10 melhores filmes sobre política na história do cinema. Então vamos lá. Frost Nixon. O filme é brilhantemente interpretado por Frank Langella e Michael Sheen. O Frank Langella interpreta o Richard Nixon, ex-presidente norte-americano, que tinha acabado de renunciar, e ele dá uma entrevista para um entrevistador australiano e a gente acompanha os bastidores. O filme foi um dos melhores filmes do ano para mim e eu acho que ele não tem todo o reconhecimento que ele merece. O filme tem uma premissa extremamente simples, mas eu acho que eles fizeram um milagre com a premissa de simplesmente mostrar os bastidores de uma entrevista. A Queda. Depois eu coloquei o filme A Queda, que mostra as últimas horas de Hitler no bunker, um pouquinho antes do final da guerra, um pouquinho antes dele se suicidar. Eu acho que o filme também é brilhante, é um filme alemão que traz muita legitimidade para o que aconteceu e mostra um dos dias mais importantes aí da história da humanidade, que foi o dia que a Alemanha se rendeu na Segunda Guerra Mundial. A Onda. Depois eu coloquei outro filme alemão. A Onda mostra como uma sociedade pode se render a um governo fascista, a um governo violento, através de um estudo numa escola que o professor decide mostrar como que o nazismo conseguiu se apoderar da mente da Alemanha e como que o povo apoiou um governo tão ditatorial. E a gente pode dizer que o experimento na escola deu ou muito certo ou muito errado, porque ele conseguiu provar o ponto dele, mas também teve um desenrolar um pouco trágico. Depois eu coloquei o filme Boa Noite e Boa Sorte, dirigido pelo George Clooney. Eu admito que eu assisti esse filme na época do lançamento dele, ele é de 2005, então eu tive que dar uma pesquisada para me lembrar, e o filme abrange o período do macartismo, onde repórteres se voltam contra o senador e a caça às bruxas que ele estava fazendo. Eles estavam prendendo todo mundo que eles achavam que era comunistas, ou todo mundo que o governo se interessava em prender, eles simplesmente acusavam de ser comunistas. E o filme desmascara muito o que esse senador fez. Eu precisei dar uma pesquisada, mas assim que eu li eu me lembrei bastante. E o filme realmente é excelente, é em preto e branco e vale a pena assistir porque a gente vê que o George Clooney tem muito talento também para direção. Depois eu coloquei o filme Inimigo de Estado, estrelando Will Smith. Para mim o roteiro do filme parece ter sido escrito por Nostradamus. O filme é de 1998 e conta sobre um advogado que acaba se envolvendo em um escândalo da NSA envolvendo vigilância e como o governo está espionando a vida dos americanos e como eles estão fazendo uso de satélites para espionar a população. E se você substituir o nome do personagem principal por Snowden, é praticamente o que aconteceu há alguns anos, quando Edward Snowden revelou que a NSA estava fazendo basicamente o que ela faz no filme. Então eu acho que o filme conseguiu ver muito à frente e conseguiu prever uma coisa uma coisa quase uma década antes. Depois eu coloquei o filme Mera Coincidência, que em inglês é chamado Wag the Dog, e estrela Robert De Niro e Dustin Hoffman, e é muito interessante pra gente ver que é uma comédia, e eles mostram o governo americano, após um escândalo do presidente, eles procuram uma guerra para tirarem o olhar da população desse escândalo que aconteceu. E isso é muito realista, apesar da história não ser baseada em fatos reais. Isso é muito legal, que a gente vê como que o governo usa a mídia para distrair a população do que está realmente acontecendo. E eles fajutam uma guerra feita em estúdio, e é bastante legal que a gente vê como a população entra nessa guerra e a gente vê como a manipulação acontece nos bastidores. O Último Rei da Escócia. Forest Whitaker interpreta Idi Amin, que foi um terrível tirano que reinou na África durante o século passado, e é bem interessante a gente ver a relação dele com o médico pessoal dele, que é estrelado pelo também excelente James McAvoy. O Forest Whitaker ganhou o Oscar com esse filme, que foi um dos melhores filmes do ano, foi indicado a praticamente todos os prêmios e merece tudo isso. A gente vê como a política nesses países é quebrada e como um tirano desse conseguiu manter o poder por tanto tempo. Depois eu coloquei o filme Todos os Homens do Presidente, estrelando Robert Redford e Dustin Hoffman, e ele mostra a história do Woodward e Bernstein, dois repórteres do Washington Post nos Estados Unidos, que são os responsáveis por investigar e por revelar o escândalo de Watergate, como eu citei acima, no filme Frost Nixon, que foi responsável por derrubar o presidente Richard Nixon. E o filme é muito legal, vários outros filmes usam ele claramente como um template. O próprio ganhador do Oscar do ano passado, que foi Spotlight,
usa praticamente a mesma fórmula e os fatos acontecem praticamente da mesma maneira. Então é um filme muito influente, é considerado, para mim, um clássico absoluto. O filme é muito bom e quem não assistiu, vale a pena assistir. Doutor Fantástico. Para mim não podia faltar um filme do Stanley Kubrick nessa lista, todos os filmes dele são altamente politizados, mas eu acho que Doutor Fantástico é o melhor filme dele envolvendo a política. A gente vê ele interpretando tanto um general quanto um presidente e todas as decisões. O filme é uma comédia de humor negro e é bastante interessante. Vocês podem ver a crítica aqui do meu amigo do Holandês Voador TV. Ele fez uma crítica para a promoção do Stanley Kubrick. Então, ao invés de enrolar bastante e falar bastante sobre o filme, eu vou colocar um link para a crítica dele, então basta vocês assistirem. E, em primeiro lugar, eu coloquei o filme JFK, do Oliver Stone. O filme estrela Kevin Costner e o filme mostra todas as conspirações envolvendo a morte do Kennedy, que foi um presidente assassinado em Dallas, nos Estados Unidos. E o filme é muito rico, ele é muito bem feito, o desenrolar da trama é muito legal. É um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Eu já assisti algumas vezes. E para mim é um filme bastante interessante porque ele trabalha várias conspirações e algumas conspirações inclusive foram aceitas pelo Senado norte-americano como se fossem verdade. E essas conspirações tendem a crescer mais ainda nos próximos anos, tendo em vista que os documentos que são selados serão abertos em 2017, ou seja, os documentos que o governo americano tem a respeito do caso têm que ser liberados para o público já no ano que vem. Então isso vai dar mais uma onda aí de especulação a respeito do assassinato e do que pode ter acontecido. Bom, galera, valeu por assistir mais esse Triplo F. Eu esqueci algum filme sobre política que vocês acham que poderia estar na lista. Me digam aí nos comentários. Política é um termo bastante abrangente, então vários filmes podem entrar na lista, então não esqueçam de comentar. E se vocês não são inscritos, se inscrevam no canal e não esqueçam de ver a crítica do meu amigo aí do Holandês Voador TV. Valeu? E nos vemos em breve.